Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Nós entramos na 7ª semana do tempo comum e hoje vamos meditar o Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 a 37. São Marcos 9, 30 a 37. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós entramos então na 7ª semana do tempo comum. Hoje meditamos o evangelista São Marcos, no capítulo 9, versículos de 30 a 37, e alguns pontos para a nossa meditação. No início do texto, nós podemos perceber que, mais uma vez, Nosso Senhor está em pleno exercício da sua missão, levando a boa nova, ou seja, o anúncio do reino, do evangelho, do reino de Deus, e cumprindo a cabo a sua missão que recebe do Pai. Essa proposta do reino, o estilo de vida de ser cristão, de ser do reino de Deus. Estavam então atravessando a Galileia, queriam passar despercebido naquele lugar, pois sua fama já havia se espalhado por toda aquela região, e queria instruir os discípulos, queria estar a sós com eles para instruí-los, orientá-los e ensiná-los. Onde Jesus estava falando sobre a sua paixão, morte e ressurreição. Porém, os discípulos não eram capazes de compreender, por algumas razões óbvias. Veja que Jesus vai falar de assuntos extremamente importantes e ele precisava de privacidade para isso. Primeiro, os discípulos, ainda estavam com seus olhos e corações voltados para a dimensão meramente humana, carnal, passageira, ao ponto de terem até medo de perguntar a Jesus do que ele está falando. E assim acontece. Quando o coração está distante de Deus, não enxergamos e não buscamos as coisas do alto. Enquanto Jesus os ensinava, eles estavam discutindo quem era o maior. Veja aí, um sinal de que os seus corações e pensamentos estão nas coisas do mundo, as coisas mundanas, as coisas passageiras. Falar da paixão, morte e ressurreição é inconcebível para quem está com seu coração nas realidades humanas, que não tem o seu olhar nas coisas do alto. Rejeitar a dor é rejeitar a oportunidade para crescer espiritualmente. Rejeitar as provações da vida é rejeitar a cruz. A perspectiva humana, o desejo do coração é que a morte não existisse, ou que todas as pessoas as quais você ama não morressem. Assim também os discípulos querem ter Jesus para sempre, como homem junto deles. Veja o que diz Nosso Senhor no Santo Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 10. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Outro ponto
é que, se não são capazes de compreender a dor e a morte, muito menos a ressurreição. Esse é um ensinamento novo dado por nosso Senhor. Quando Jesus pergunta o que estavam discutindo pelo caminho, eles ficam calados como se pudessem esconder dele as suas más inclinações interiores. Então Jesus vai falar com eles sobre uma virtude muito apreciada por nosso Senhor, a humildade. Aliás, o demônio odeia a humildade. Jesus apresenta a eles uma lógica inversa, contrária à lógica do mundo. Vai dizer a eles: quer ser o primeiro? Seja o último e aquele que serve a todos. São Marcos, no capítulo 10, versículo 45, nos diz o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Que nesse dia, queridos irmãos e irmãs, possamos nós também colocarmos-nos cada vez mais a serviço do reino de Deus, entendendo que Ele quer agir primeiro em nós, depois através de nós. Que Ele possa, pela força do Teu Espírito Santo, nos dar sabedoria, entendimento, discernimento, para que nós exerçamos verdadeiramente no mundo, com autenticidade, o nosso batismo, o nosso discipulado, o nosso apostolado, fazendo com que a face de Cristo seja revelada cada vez mais aos corações que estão distantes dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.